Olá, boa noite. Está começando mais um programa Duda Talk Show. Mais um, né, gente? Que maravilha. Obrigado. Só tenho que agradecer o Bururu que já está dando aí as nossas mídias sociais, as perguntas vêm chegando, as piadas também. A gente vai fazer um concurso, a piada mais infame no Brasil, né? De vez em quando chega uma aqui que a gente tem até problemas em falar, né? Em contar. Por exemplo, tem uma que eu acabei de esquecer. Que eu estava vendo ali, mas é mais ou menos assim. Hoje nós vamos falar sobre adolescente e tal, né? E aí a mãe escuta assim: mãe, posso colocar o sutiã? E a mãe fala: não. Ah, mas eu quero colocar o sutiã, mãe. Carlinhos, quer parar com isso? Mas olha, gente, por falar em adolescente é chato às vezes, né? Ah, meu Deus, eu que tive alguns, né? E também fui, mas eu era um adolescente tão querido, ninguém me suportava, por isso que eu fiquei assim. Senhoras e senhores, hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar ele que é especialista em neurociência e comunicação. Vai esclarecer qual é o problema. Eu recebo o meu amigo William Borghetti. Vem pra cá, William. E aí, tudo bem? Bem-vindo. Muito bem, senhoras e senhores, que prazer hoje receber o William Borghetti. Tanta gente tem dúvidas sobre o seu assunto. Pois é. Tudo bem? Acho que dá para fazer um paralelo que o cérebro do adolescente é uma partitura de jazz. É? É um negócio complexo, o tempo muda para lá e para cá, né? Aliás, parabéns para a banda aí. Eu sou baterista, eu não sou músico, né? O cara que chega no nível do jazz, ele já está no topo da cadeia, né? Você toca bateria? Toco bateria. Prepare-se. Só que, né, a gente... O programa sabe como é, né? Revela várias surpresas. Aqui o convidado nunca sabe o que vai fazer. Ele sabe como começa, quando, O como que aquele termina. cara tá fazendo ali, bicho, não dá nem para comparar. Fera. Mas acho que dá para fazer um paralelo aí, porque realmente a molecada tira o cabelo dos pais, dos professores, né? Lidar com adolescente não é brincadeira. Você resolveu partir para essa linha, por quê? Ô Duda, a minha linha de pesquisa na neurociência, ela começou com o medo de falar em público. Então eu me angustiava uma questão que era o seguinte: uma pessoa que sabe muito sobre um assunto, ou seja, você dá um problema na mão dela, ela resolve, ela é muito boa naquilo, ela anota 9, 10 ali fazendo. Aí você fala: muito bem, explica para aquela pessoa ali o que você acabou de fazer e como é que faz. Aí a pessoa enrosca, trava, gagueja, vira um problema. E eu comecei a pesquisar na neurociência por que as pessoas tinham medo de falar em público. E aí eu comecei a entender que o adulto que tem medo de falar em público, na verdade, ele foi um adolescente, provavelmente, que teve medo de falar em público, e uma criança que teve medo de falar em público. Eu até acompanhava a sua fala aqui, né, com a Milena, e eu vi que você falou, por exemplo, a dificuldade que tem da interação ao vivo. Sim, e aí cada vez você mais. E aí você falou uma coisa maravilhosa aqui que eu falei, vou pegar esse take. Nossa, que maravilha. Eu falei? Você falou uma coisa muito legal. Sensacional. Abre-se uma oportunidade para quem fala. Exato. Então olha como o mundo é cíclico. Aquela né? coisa em terra de cego, quem tem olho é rei. Pois é. Ou seja, se ninguém se comunica presencialmente, Comunique-se. quem comunica presencialmente tem o melhor emprego, ganha mais, é melhor na vida amorosa, começa a ter vantagens sociais. E aí eu fui entender de onde vinha o problema do medo de falar em público. Porque a minha linha de estudo diz o seguinte: um bebê não tem medo de falar em público. Né? Ninguém nasce com esse medo. O bebê chora, ele quer comida, você fala: mas está no restaurante cheio. Ele fala: não quero saber, me alimentem.
Aqui não, Oscarzinho, aqui não. Aqui não é lugar. E aí, o que a criança vai aprendendo? Ó, criança que chora na frente da visita é feio. Você tem que ficar mais quietinho, você fala muito, você fala besteira, né? E aí essa criança é moldada para, lá no final, ter dificuldade de fazer uma entrevista de emprego, ter dificuldade de falar em público, participar de uma entrevista. Você acha que isso é uma questão de absorção de informação e não de genética, absolutamente? Muito mais de ambiente. Você pode até ter uma predisposição genética à introversão, vamos chamar assim, só que você não vai encontrar uma... Porque o que é introversão? É alguém que tem dificuldade de fazer conexão social. Sim. E a extroversão é alguém que gosta muito. Se a gente for na base dessas palavras, ninguém é totalmente introvertido a ponto de não precisar de nenhuma relação social, salvo talvez algumas raras exceções daquele eremita que se, né? Sim. Mas se a gente jogar na probabilidade da população, e também alguém que quer ter relações sociais 100% do tempo. Até o mais extrovertido gosta daquele momento sozinho para, né? É a diferença da solidão e da solitude. Exatamente, né? De conseguir estar sozinho Ninguém e gosta ficar de solidão, bem. mas a Isso. solitude é bem-vinda aí. Ou seja, você pode ter uma predisposição genética para isso, só que o que vai determinar isso é o ambiente que você vive. Ou seja, se você tem uma predisposição genética para extroversão, mas você é tolhido a vida toda, potencialmente você vai ser uma pessoa tímida. E vice-versa. Alguém mais quietinho ali, uma criança, mas que ela é estimulada e ela fala assim, caramba, quando eu converso eu consigo ir bem na prova, eu consigo ter amigos, e aí daqui a pouco eu consigo namorar, eu consigo ter um bom emprego, isso me dá um dinheiro, me dá alguma vantagem, o ambiente vai proporcionar com que ela consiga se desenvolver. Então foi aí que eu fui estudar o comportamento infantil e adolescente, principalmente. Você se comunicava bem ou você via em você esse problema e falou, eu vou resolver para mim também? Pessimamente, e eu sempre falo que quem me salvou foi a bateria, foi a música. É mesmo? É, porque assim, eu era num nível de introversão que ia embora de um lugar com vontade de ir no banheiro, com vergonha de perguntar onde era o banheiro, de perguntar a hora, coisas muito básicas. E aí eu me lembro que eu sou de Mauá, sou aqui do Grande ABC, né? E lá na cidade vizinha Santo André tem uma escola, hoje chama ETEC, né? As escolas Sim. técnicas de São Paulo. E teve um festival de bandas lá. Devia ter 14 anos, talvez. E aí, quando a gente entrou para tocar, a nossa banda ela tocava rock clássico. De Purple, Led Zeppelin, Boa. né? Tocava classicão. E a gente foi num festival que tinha banda punk e banda de metal. Então, quando os punks entravam para assistir, os metaleiros sentavam e ficava trocando. Cara, Boa, quando a gente boa. entrou, a gente... Todo mundo sentou. talvez um Whitesnake, eu não lembro bem uma música, todo mundo sentou. Todo mundo sentou. Cara, imagina. foi pavoroso tal. Mas a sua mãe ficou lá. E... Ih, Exatamente. Pô, parece que você tava lá tava vendo. lá, é. Exatamente isso. E aí eu me lembro que a música que ia fechar o festival, a nossa participação, era Burn to Be Wild, né? A Poxa, clássica que Burn massa. to Be Wild. Cara, e Burn to Be Wild não tem metaleiro, não tem punk, todo mundo gosta. E aí aquilo encheu. E na primeira vez na minha vida que eu me senti importante fazendo alguma coisa ali. Falei, caramba, legal ela. Nossa. E ali, cara, foi incrível, assim, foi um negócio. E eu falei, pô, dá pra ser bom em alguma coisa, né? Dá pra ser... Eu brinco que eu, assim... Eu Só nunca... vou tocar essa música agora. essa é boa, né? Eu nunca estudei música, né? Por isso que eu falo que eu não sou músico, eu sou baterista, né? Nunca estudei música. Não, ali ninguém também. Mas eu falo que eu era igual aquele zagueirão ruim. Eu falo, eu sou ruim, mas eu vou marcar com força porque eu vou ganhar Sim. no apoio, né? E isso me levou a entender por que o adolescente, ele tem essa dificuldade de se comunicar, de se interagir e tudo mais, mas tem uma salvação. E essa salvação é através da comunicação, seja pela música, seja pela conexão com outras pessoas. Então, isso que me levou para a neurocomunicação dos adolescentes. Por exemplo, adolescente, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essa conversa, né? A maioria das pessoas acha. O adolescente em casa, às vezes, ele é monossílabo, né? A mãe fala, sim, não, quero, Na rua ele fala com todo mundo, né? Com os amigos, né? Isso é o quê? Uma interação que vem de
qual é o problema do adolescente, de uma forma geral, né? Porque são muito, muito parecidos. Sim. Não, muito parecidos. É aquela fase do autoconhecimento. A que você atribui isso? Porque eu passei por isso 3 vezes, com 3 adolescentes, né? De vez em quando eu passo com os adultos ainda. É. Mas, Uns adolescentes de 40 que dá um trabalho danado, né? puxa vida, né? É de 40 ainda não, amigo. Mas assim... Porque filho tem aquela coisa, quando está perto do pai e da mãe, eles são diferentes, né? Sim, Até quando eles começam a enxergar que ele também poderia ser pai, o que é que ele faria no meu lugar. Aí ele começa a mudar a concepção da vida dele e tal. Mas a que você atribui essa diferença no meio da família e socialmente os jovens se libertam mais? Legal. Ô, Duda, tem uma explicação sociológica e biológica para esse fenômeno, né? A primeira é que é a seguinte: uma criança, quando ela está no seio familiar ali, se ela tiver a atenção daquelas pessoas que criam ela, dos cuidadores, normalmente pai e mãe, mas em alguns casos avós, tios, né? Quem cria, essa criança ela só tem uma meta: ser aceita por aquelas pessoas. Então eu até brinco assim, às vezes a criança sofre um bullying lá, cabeção, né? Tal. Ela chega em casa, mãe, me chamar de cabeção, mãe. Só porque eu tava com a cabeça na cabeça. cabeça. É lindo, né? Você não é cabeção, né, filhinho? Aí dá aquela acariciada, assim. Mas isso para a criança é o suficiente. Para acabar com a... Do tipo, não importa o que está rolando lá fora. O importante é que aqui eu sou amado e querido, ou amado pela professora. Normalmente a professora do infantil é a tia legal, é a tia que acolhe e tal. Então a criança vai vivendo nessa fase. Quando ela chega ali nos 7 anos, ocorre um fenômeno biológico, e aí acontece dentro do cérebro, que chama poda neuronal. O que é a poda neuronal? O cérebro escolhe algumas conexões de neurônios que estão sendo usadas e desfaz, igual uma poda de árvore. Ele dá uma arrumada nas podas. Por isso chama poda neuronal. E agora, o que muda para essa criança? E quem está assistindo a gente que tem um filho na idade de 7 vai falar, nossa, é meu filho. Você acorda um dia e você fala, tem um inquilino morando em casa. Cadê aquela criança dócil que assiste filminho com o papai aqui e tal, e vamos ver o desenho, daqui a pouco, tipo, não, já não quer, já começa a ter uma alteração comportamental. Uma dessas alterações é num neurotransmissor, numa química que é muito conhecido aí na internet, que é a tal da dopamina. Ou seja, para você ativar um neurônio de dopamina, você precisa de um estímulo externo. O que acontece? Agora é como se o cérebro colocasse o limiar, ou seja, o ponto de início, aqui. Então você chega para uma criança de 5 e fala assim, vamos ali ver o cachorro na rua, vamos na janela. A criança, vê o cachorro, e na vovó, tal. Aí o que o cérebro faz? Para não manter esse ser humano infantilizado, para colocar ela numa nova fase, ele sobe a régua. Aí você chega para um menino de 10 e fala, vamos na vovó. Ele fala, ai, vovó, de novo. O que atinge esse limiar? Correr com o carro, fazer doideira, pular no 3º andar na piscina. É a troca. Por interesse. Exatamente. Por quê? Porque quando ele faz isso, o meio social valida. Porque se a gente, adulto, fala assim, vamos pular no 3º andar na piscina, você fala, mano, meu convênio não cobra aqui perto, onde fica o hospital, uns pensamentos burocráticos. Um adolescente que faz uma coisa muito louca, ele é validado pelo social. Então você vê que tem uma interação sociológica aqui e tem uma interação biológica. Agora ele vai começar a ser preparado. Quando ele chegar ali nos 12, 11 anos, você começa a ter uma alteração reprodutiva. Então começa a ter... Os interesses são outros. Exatamente. O meu interesse começou a mudar com 11. Exatamente. Então quando você pensa assim, pega uma criança de 5 anos... Pode seguir, segue. Pega uma criança de 5 anos, por exemplo, e fala para ela, põe sua roupinha do Homem-Aranha pra gente ir no mercado. Nossa! Show! Pira, ela chega no... Vai subindo nas coisas e tal. Ela faz assim no caixa e as pessoas acham bonitinho e ela pira naquilo ali. Você fala para um adolescente de 12 colocar a roupinha do Homem-Aranha, ele prefere tomar um tiro do que botar a roupinha. Vem cá, mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, que é o seguinte. Você não acha que é diferente, por exemplo, obviamente que você está falando de uma forma científica, né? Você está explicando a neurociência.
Isso. Mas vamos partir do princípio de que os tempos mudam, as culturas também. Obviamente que Perfeito. lá em 1970, os jovens se expressavam mais. Por quê? Porque existia toda uma cultura de diversidade, de liberação, né? Aquela época que as pessoas estavam saindo a maioria dos regimes militares, ditatoriais, enfim, vindo para uma democracia de uma forma universal. E aí, obviamente que com esse movimento as pessoas falavam mais, os adultos falavam mais, existia mais comunicação. Você acha que de tempos em tempos isso também não tende a mudar as pessoas? Por quê que eu estou te perguntando isso? Porque existiu uma fase, e acho que ainda existe, hoje mais pela velocidade da informação, não sei se você concorda comigo, mas existiu uma fase que os jovens eram assim, eu peguei essa com os meus filhos. Quanto menos eu aparecer na roda, mais eu estaria aparecendo. Então eles ficavam no grupo de 20 que ninguém falava. Quando alguém falava alguma coisa, os outros olhavam para ver se aquilo... Então, os jovens ficavam pensando muito no que iam falar para não parecer ridículos. Perfeito. Inclusive, tem uma tendência agora, chama Feed Zero, o feed lá do Instagram, da rede social, chamado Feed Zero, que ele tem a conta, ele tem interação, mas ele não posta nada no feed. Quando você vai conversar com esse adolescente, qual que é a resposta dele? Aqui, eu não posso ter uma opinião que amanhã eu posso mudar e aquilo ficou lá registrado. Nossa, eu adoro o sofá amarelo. Aí eu registro isso para sempre. Aí amanhã eu falo, não, mas o sofá azul é mais legal. Tem que cantar para eles, E né? agora tá... Lembra? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Exatamente. Só que todas as gerações da história, você só vai saber da minha adolescência aquilo que eu te contar. Então, eu contei a história da música, contei a história do rock, histórias que eu quero. Tem história na minha adolescência que eu não vou chegar num programa de televisão e contar. Certo. Qual que é o problema da geração atual? E aí é o que você trouxe. A máquina cérebro é a mesma desde, sei lá... Vamos entrar nessa seara que está muito bom. Rápido intervalo para os nossos amigos apoiadores, voltamos já.